acabei de receber de uma pessoa que trabalha lá no Internacional. Pedrinho, aliás, ele pedindo para eu te perguntar. Pedrinho, é possível trocar a dívida que o Inter tem do Wesley pelo Wanderson? O Wanderson pode vir do Inter para o Cruzeiro em troca da dívida pelo Wesley? Boa tarde, né? Você, toda a sua equipe aqui. É um prazer enorme estar aqui, né? Você já me convidou das vezes, não tive oportunidade, mas eu estava te devendo essa. Estou aqui. Pode rasgar o verbo aí que nós vamos falando aí. A do Wanderson que você fala. É verdade. Nós estamos negociando. Eu conversei pessoalmente com o presidente do Inter, né? E a gente tem uma dívida lá e primeiro lá hoje no Cruzeiro, o técnico tem que dar o aval dele, né? Então ele quer um extremo. Então ele é um extremo que a gente está faltando um pouco de detalhe aí, mas a gente esperando que ele apareça aí na toca já. Bom, então tá aí. A gente já abre essa edição com uma informação, mas dá o crédito para nós, que isso dá um trabalho para conseguir trazer o Pedrinho aqui nos 200 anos que a gente está tentando. Então já dá um créditozinho aí para os donos da bola. Então, sim, o acerto entre Pedro Lourenço e o presidente Alessandro Barcelos, de que o Wanderson pode vir para o Cruzeiro em troca da dívida do Wesley. Informação em primeira mão aqui nos donos da bola. Muito obrigado ao amigo que está vendo a gente lá no Sul, que me passou aqui, pediu para perguntar ao Pedrinho. Não vou citar quem é, meu filho, senão esse te derruba aí no Internacional. Eu já fiz a primeira pergunta, eu preciso girar com os meus companheiros aqui. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Pedrinho Lourenço na área. Ô Pedro, boa tarde. Não tem como fugir dessa pergunta, né? Matheus Pereira. Matheus Pereira esteve envolvido para ser transferido para o Zenit, acabou não acontecendo. Ontem essa situação com o Flamengo. O que o Cruzeiro pensa hoje e tem acordado com o jogador? Que ele será utilizado, mas na primeira oportunidade que for boa para o clube, ele será negociado? Porque o torcedor está apreensivo com relação a isso. E o técnico Leonardo Jardim, nas 2 primeiras semanas dele de trabalho, o Matheus Pereira acabou sendo assunto também, até para dar uma tranquilidade para o técnico cruzeirense. Boa tarde. O Matheus é nosso jogador, né? Nós nunca colocamos o Matheus na prateleira para venda, né? Então ele que deu várias entrevistas, né? Nos momentos até muito oportunos. E ele sempre falou do desejo. Veio essa proposta do Zenit, né? Tava tudo certo entre o Cruzeiro e o Zenit. No final lá ele achou melhor não ir, que vai ter um filho agora por breve aí, ele achou melhor não ir, e a gente respeita, né, o direito dele, né? Mas eu tive uma conversa com todo jogador, não só com ele, com o Jardim, o que eu não vou permitir mais no clube, hoje o cara falar que eu não vou jogar aqui mais, eu quero ir embora. Então, o Cruzeiro está acima de Pedro, de qualquer jogador do Cruzeiro, de qualquer pessoa. O Cruzeiro é maior do que todos nós juntos. E eu deixei bem claro isso, eu não vou permitir essa coisa mais. Então, se vier proposta para ele e para qualquer outro jogador do Cruzeiro, eu não estou vendendo nenhum, mas não vou segurar nenhum. Nem o Matheus, nem qualquer outro jogador. Então, eu deixei isso bem claro para eles na reunião. E agora, eu não quero saber dessas declarações, dessas conversas aqui. Primeiro que todo jogador tem um contrato com o clube, né? E a gente faz a nossa parte correta, então isso tem obrigação deles com o clube também. Então, nós vamos cobrar deles o que eles que têm que dar o retorno para nós. Ô Pedro, mas ontem surgiu a história do Luiz Araújo sendo negociado com o Cruzeiro e o Matheus Pereira indo para o Flamengo. Explica pra gente essa história, o que tem de verdade, como que foi essa negociação, quem foi até o Flamengo, teve um intermediário, como que foi essa história que ficou um pouco vaga, envolvendo Luiz Araújo, Flamengo, Matheus Pereira, Cruzeiro? Olha, teve um intermediário, o nome, que eu não sei o nome agora, mas não foi direto do Flamengo, nem do Cruzeiro para o Flamengo e vice-versa, que teria uma proposta do Flamengo para levar o Matheus e trazer o Luiz Araújo. E mais o outro jogador, Lohan. Bom jogador. O Lohan como empréstimo, que é um jovem. E como o nosso técnico precisa de um extremo, e o menino faz o extremo, assim, que foi consultado, eu estaria de acordo, né? Aí foi conversar com o Matheus
foi taxativo, que ele não quer sair do Cruzeiro, ele quer continuar aqui no Cruzeiro, e se fosse sair, aquela conversa lá de trás, que seria para o time da Europa. Então, nós matamos esse assunto, ele é jogador do Cruzeiro e está à disposição do Jardim, e agora que se vai julgar ou não vai julgar, que vai julgar, isso aí é o Jardim que está que tem que resolver a situação. Boa tarde, Pedrinho. Uma outra questão envolvendo contratação é sobre o Lucas Ronier, atacante que pertence ao Curitiba, tem 20 anos. O Cruzeiro vai dar prosseguimento nessa negociação? É possível que o atacante chegue à Toca da Raposa 2 nessa janela de transferências? E uma segunda, rapidinha, sobre o Gabriel, goleiro do Vitória. Também pode vir? Não vem? Descartada essa possibilidade? Olha, o que acontece com o goleiro foi o seguinte. A primeira impressão que ficou para o nosso técnico foi o primeiro jogo que pôs os times, pôs o nosso goleiro reserva e todo mundo viu e ele falhou, o jogo dele não foi bom, né? Então o técnico ficou meio assustado, né? Assim, então nós só temos 3 goleiros, né? Mas aí com calma aí, ele tá vendo os treinamentos, pôs o pessoal para treinar, né? E o Cássio é o nosso grande goleiro, né? A gente não vai estar aqui para trazer goleiro para concorrer com o Cássio, é uma eventualidade, mas esse assunto, já encerrei isso lá no Cruzeiro, é um cara muito fora da realidade de preço, então com o goleiro, já assunto encerrado, nós não vamos trazer goleiro nesse momento, vamos trabalhar com os que tem aí, ele vai avaliar melhor para depois, no futuro, se vier precisar de um reserva para o Cássio, a gente vai olhar isso com mais cuidado. E a outra é sobre o Lucas Ronier, do Curitiba, atacante. Olha, esse é um garoto que interessa a vários clubes, nós também, mas só que o valor que eles pedem por ele é impagável. 7 euros? 10 dólares, 10 né? dólares. 10 dólares. Eles querem... Eu sou o seguinte, eu não tenho carta na manga, eu não fico aí com eu não vou. Eles querem 5 milhões de euros em 50%. Então isso, eu não vou fazer esse investimento, né? Eu não vou fazer esse investimento que no menino de 19 anos, que promete muito, é um menino, tem um futebol muito promissor, né? Mas o que aconteceu com a gente também tem que reconhecer o erro nosso, né? Nós tivemos o erro de manter o técnico, de vir um jogador e trouxer muito jogador para as posições que acaba que tem demais em uma posição e de menos na outra, né? Então, a gente tem que rever esses conceitos da gente, né? A quantidade de erro que nós já tivemos e que já esgotou. Então, a gente não pode errar mais, a gente tem que reconhecer que nós erramos, né? Eu sou o principal, né, da coisa, então, mas eu pretendo não errar. E eu tenho conversado com o Jardim, que é um cara acima da média, um cara tem uma consciência, tem uma qualidade que eu nunca vi, em técnico também que eu conheço poucos, né? Mas é um cara que ouve a gente e ele quer pôr os garotos para jogar. Então ele quer ter o espaço para os garotos, que é o que eu mesmo penso isso, né? Então, agora ficar trazendo jogador que nós temos, você vê, nós emprestamos o Vitinho para o Goiás, está o maior sucesso lá, né? Sim. E nós temos aí o Japa, que todo mundo quer o Japa, o Japa está machucado, mas nós não vamos liberar, né? Liberamos agora o Peralta, que até o Jardim pediu para a gente liberar para ele jogar, para ele ver como é que joga, porque a concorrência no meio do campo do Cruzeiro é muito grande e ele vai ter pouca oportunidade. Então ele vai para o Atlético do Paraná, que é um time muito bem estruturado e a gente acha que ele vai ter o retorno que a gente precisa. Ô Pedrinho, você falou de erros que você mesmo assume que foram cometidos e que daqui para frente a tolerância será menor com erros cometidos. Nas entrevistas do Léo Jardim, pelo menos em 2 que eu conferi, o Léo Jardim fez ressalvas ao fato de não é porque tem dinheiro que consegue montar um bom elenco. Você avalia que, de certa forma, o Jardim tem razão de ter colocado muito dinheiro nas operações, mas o elenco ainda não está como ele, mas é que você não sabia que ele viria, você não imaginou que o Diniz não fosse dar certo, etc e tal. Mas você dá razão ao Jardim e isso faz com que você entenda as necessidades atuais dele e volte ao mercado agora para trazer mais jogadores, entendendo que ele está correto. O Jardim tem 100% de razão nisso. Mas isso fez você chamar a atenção do Matos? Não, porque quando o Matos fala, eu não contrato nenhum jogador sem eu estar ciente, né? Então, a responsabilidade é minha, né? A maior são minha.
Só que, para você contratar um jogador, você tem que ter o scout dele, tem que ter tudo. Agora, você não pode trazer um jogador que não está jogando. O Dudu a gente já conhece, o Gabigol já conheci, mas tem outro jogador que não tem. Para você ter uma ideia, a posição do Jardim, ela é tão confortável, porque ele não tem nenhum jogador dele no grupo. Então, ele está bem à vontade, para fazer o que tem que ser feito no Cruzeiro, que todo mundo... Não adianta vir aqui tampar o sol para a peneira, todo mundo vê que o Cruzeiro saiu do campeonato por falta de competência dos nossos jogadores, né? Então, está faltando equilíbrio no time. Então, o Jardim, ele pediu para nós um extremo, que eu falo o extremo. Ele pediu esse jogador para nós. Então, esse jogador que nós vamos trazer para ele. E nesse tempo aí, nós vamos avaliando e ver o que pode ser feito, o que vai vir de necessidade, que ele quer ter um espaço para pôr queijo, esses outros meninos. Bom, Pedro, você entende que para levar o Cruzeiro onde você pretende levar, as grandes conquistas, o Cruzeiro precisa também de parar com essa média de trocas de técnicos a cada 3, 4 meses? E se por conta disso, o Leonardo Jardim, como você bem disse, não tem nenhum jogador dele, ele vai ter um pouco mais de autonomia do que os outros técnicos, exemplo, o Seabra e o próprio Diniz? Olha, todos os técnicos têm toda a autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara... eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência, fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade, né? Ele, às vezes a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa de um jogador. Então, ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês vêem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né, um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só o único que vai falar sou eu, porque o problema é meu. É inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho o maior respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar, né? E outra coisa, nós as últimas 5 partidas nós empatamos 3, perdemos 2. Nós conseguimos perder para a Série A, Série B, Série D e Série C. Então, eu mostrei para os jogadores que é impossível ser... eu não sou um perdedor. E eu não vim para o Cruzeiro para ver isso. E eu não vou ver isso. Eu não quero saber disso, né? A única coisa que nós temos que pedir é desculpa ao nosso torcedor, que o nosso torcedor não merece isso, passar por isso, né? Com todo o respeito que eu tenho para o América, com todo o respeito, nós jogar 3 com o América não ganha nenhuma, né? Você vê o América foi em Cascavel, lá perdeu o jogo. Então, você mostra que nós... está desconectado, né? E nós queremos lá o jogador, nós temos lá o jogador, mas o jogador que estamos lá para jogar, ele está lá para jogar no Cruzeiro. Não quer saber se o cara veio do Flamengo, veio do Palmeiras, veio do Corinthians, veio do Botafogo, veio de São Paulo. Não, eles podem vir em qualquer time, mas esquecer esses times e hoje é o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, quem ficar no Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, tem que vestir a camisa e tem que suar a camisa e tem que mostrar resultado, né? Então esse é o trabalho que a gente faz para o torcedor ficar tranquilo, que a gente não está dormindo ponto, a gente está com cuidado.